Olá, eu sou Márcia de Albuquerque, coordenadora da CAAC, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, IFAE, e venho a participar, né, da terceira Semana Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Campina Grande, dialogando sobre as experiências de educação patrimonial do Instituto, né, do IFAE. Para tanto, né, eu falo aqui e venham representar, né, o Instituto em si e também a diretora executiva, Tânia Nóbrega, que nos encaminhou para falar dos projetos, das atividades que o IFAEP vem desenvolvendo ao longo dos anos com relação à educação patrimonial. Bem, para tanto, se faz necessário falar um pouco do que é o Instituto, de como ele vem desenvolvendo suas atividades, né? Intitulamos essa nossa fala, né, essa nossa participação, como Educação Patrimonial, ações desenvolvidas pelo IFAEP, para tentar pontuar, né, as contribuições com relação à educação e esse pilar que para o IFAEP é tão importante da educação patrimonial. Bem, o primeiro ponto a ser discutido com relação às ações do Instituto é falar um pouco sobre ele, né? O Instituto do Patrimônio, ele reside, né, essa instituição reside nesse exemplar residencial que vocês podem observar, que fica na João Machado, em João Pessoa, né, a Avenida João Machado, em João Pessoa. E esse casarão, além de ter uma memória edificada, né, ser um exemplar arquitetônico que chama a atenção da década de 20, ele se configura em um espaço de importância memorial, por nele ter residido um importante jurista chamado Rodrigues de Carvalho, né? Rodrigues de Carvalho viveu no casarão no final da década de 20, né, por volta até 1928, e ele foi muito importante, foi jurista, político e escritor, poeta, que na época, né, escandalizou João Pessoa com um poema chamado Seios. Então, é muito mais do que o espaço em si edificado, né? Existe uma memória afetiva e uma memória poética com relação à personalidade que viveu nesse casarão. Então, esse casarão, que é esse exemplar arquitetônico, que tem essa memória afetiva, que simboliza um espaço de moradia de uma personalidade paraibana e significativa da nossa história, né, acolhe o Instituto do Patrimônio Histórico, né, nada mais apropriado que acolher o Instituto. E aí o Instituto ele foi criado em 71, né, 1971, a partir do decreto 5.255, e esse Instituto ele é responsável pela preservação, promoção, fiscalização e proteção de bens culturais, artísticos, históricos e ecológicos do Estado da Paraíba. Então, o Instituto, ele já tem 49 anos de existência, né, no ano de 2021, ele entra para meio século de existência e de atuação no Estado. Mas o que é que o IFAEP faz? Qual é a função do IFAEP, né? Todas essas questões de fiscalização, de preservação e tudo mais, ele se baseia em dois pilares, orientar e regulamentar. Essa é a função do IFAEP. O IFAEP ele vai orientar e regulamentar para conservar, recuperar, restaurar, reformar e até construir novas edificações. Qual é a responsabilidade dele? Orientar e regulamentar, resguardar, preservar, conscientizar sobre a importância desse patrimônio, né? Seja ele artístico, cultural, histórico, natural, mas sua função é orientar e regulamentar sobre essa preservação desse patrimônio. Bem, quais são os bens materiais e imateriais que fazem referência à identidade cultural e à memória social do Estado? Ou seja, quais são os bens que o IFAEP pode, deve e vai ser chamado a proteger, né?
núcleos e conjuntos urbanos, edificações públicas e privadas, sítios arqueológicos, paleontológicos, paisagísticos, museus, monumentos, documentos e objetos de valor histórico, artístico, folclórico e artesanal, objetos arqueológicos, tradições, costumes, rituais, festas, manifestações literárias, músicas, entre outros, bens de valor cultural, artístico, estético, histórico, natural, paisagístico e científico de interesse de preservação e protegido pelo Estado. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar quando trata-se do IFAEP é que quando o IFAEP é provocado a proteger, é chamado a proteger algum bem, né? Ele é chamado porque existe uma identificação da população com relação àquele espaço. Existe uma solicitação, seja da população em si, seja do seu representante, que vê naquele espaço, naquele bem, naquela manifestação, uma referência de identidade cultural ou de memória coletiva. Então, todos esses bens pontuados aqui é para que se entenda que o IFAEP ele é provocado a registrar ou a proteger um bem que, para aquela população específica, ela tem referência, ela tem uma relação de identidade. Então, o que são esses bens? Eles podem ser materiais e imateriais, e podem ser qualquer um, como eu mencionei nesta lista. Bem, como é que o IFAEP atua com relação a instrumentos de proteção? Existem 3 tipos de instrumentos de proteção: o cadastramento, o tombamento e o registro. Esses instrumentos de proteção são instrumentos de proteção institucionais. Então, o cadastramento é a primeira etapa. É quando se reconhece que aquele bem ele tem um valor, né, significativo para o Estado, e ele vai começar os estudos com relação a ele. Então, se cadastra, a partir do momento que se cadastra, ele detém a proteção do Instituto, e durante esse período de cadastramento, ele vai passar por estudos dos setores de história, de arquitetura, né, de antropologia, de arqueologia, vai depender da área em que da área que ele fizer parte, que ele estiver inserido. Então, ele vai ter todo um estudo referente ao bem, para que esse bem vá novamente ao CONPEC, que é o conselho, no qual vai ser lido os pareceres, vai ser discutido, vai ser votado e vai ser decidido se ele vai ser registrado, se ele vai ser tombado, dependendo do bem. O tombamento é um instrumento de proteção aos bens materiais, a tudo que é material. E o registro é um instrumento de proteção a todos os bens que são imateriais, né? Então, essas são as formas de proteção, de instrumentos de proteção institucionais. E vale registrar essa frase que colocamos aqui abaixo. Tombar não é desvalorizar, desapropriar ou tomar. Tombar é registrar a importância do bem perante o lugar no qual se encontra. Então, é preciso se entender que, ao partir do momento que se tomba alguma coisa, se registra alguma coisa, não está se desvalorizando, não está engessando, não, está se protegendo, está se registrando a importância daquele bem naquele referido lugar. E como aquele bem ele é guardião de memória, da história, do ambiente, do espaço. Bem, na Paraíba a gente tem bens isolados, né, bens que são tombados isoladamente, e a gente tem centros históricos delimitados e protegidos. Em muitos momentos, quando a gente está fazendo educação patrimonial, nos questionam se cidade A ou B tem centro histórico. No primeiro momento, a gente precisa entender o que é um centro histórico, né? E, geralmente, quando a gente está discutindo a educação patrimonial, seja com juventude, seja com professores no processo de formação, seja qual for o público que estiver presente, nós geralmente questionamos: a sua cidade tem centro histórico? E é muito interessante porque, na maioria das vezes, as pessoas não atribuem à sua cidade um centro histórico.
atribui um centro histórico a João Pessoa, atribui um centro histórico a Areia, Bananeiras, a, as cidades que, por algum veículo de comunicação, eles já tenham visto casarões que são protegidos, ou conjuntos de casarões que são protegidos. E aí, a gente parte para uma explicação educacional, destacando que centro histórico é onde nasce aquela cidade. São os elementos que compõem o espaço de nascimento daquele lugar. Então, na maioria, todas as cidades têm um lugar de onde partiu aquele povoamento, de onde começou aquela cidade. E, geralmente, nesse centro histórico, é onde tem mais elementos que são da sua época de nascimento. Então, por isso que a gente chama de centro histórico. É aquele espaço onde a cidade nasceu e onde se conserva o maior número de elementos, de casarões e de práticas referentes ao início da cidade, ao nascedouro da cidade. Então, todas as cidades têm centros históricos. Nem sempre esses centros históricos eles são reconhecidos de maneira institucional. Por muitas vezes, eles são reconhecidos apenas pelos integrantes da cidade, né? Eles são resguardados pela comunidade, mas não existe um instrumento de proteção institucional. Bem, passado esse momento, a gente apresenta aqui esse mapa, né? E esse mapa tem 16 centros históricos. Os que estão com o pontinho cor de laranja são os tombados pelo IFAEP, são os delimitados e protegidos pelo IFAEP. O que está em azul é protegido pelo IFAEP e pelo IFAM, né? Diz respeito à areia e diz respeito a João Pessoa. E o que está em verde está em vias de tombamento, que é o número 12, que diz respeito a Rio Tinto, e o número 16, que diz respeito a Itabaiana. Então, esses centros históricos que estão catalogados nesse mapa são centros históricos que têm, de maneira institucional, né, um registro de proteção, né, um instrumento de proteção que é o tombamento. Bem, então, passado esse momento que a gente entende um pouco, né, sobre o que é o IFAEP, como ele age, o que ele tem protegido, a gente parte para as nossas ações. Bem, o IFAEP tem como um pilar da educação patrimonial, né, a questão de acreditar que todo o processo de cuidado e de tombamento começa a partir da educação. Então, um dos pilares do IFAEP, um dos pilares fortes de preservação, é o processo educacional. Estando o IFAEP ciente que, para manter essa educação patrimonial dialogando com tudo que existe no nosso país, nós seguimos todas as orientações educacionais, né, do Ministério da Educação, do geral. Então, antes, a gente tinha a questão da LDB, parâmetros, diretrizes, referenciais curriculares, porque a gente vinha da lei, das orientações dos parâmetros curriculares, depois das diretrizes de como a gente agir e dos referenciais curriculares para o Estado, né? Então, a gente vem da lei, dos parâmetros, diretrizes, todas a níveis federais, e aí chegamos aos referenciais curriculares quando se tratava de Paraíba, né? Quando se trata de Paraíba. Esses documentos ainda são consultados, discutidos, lidos e trabalhados. E atualmente, né, foi implementada e está sendo implementada de maneira mais consistente, cada vez mais, a Base Nacional Comum Curricular. Então, a partir desse documento que unificou essa questão do ensino, né, nós trabalhamos o patrimônio a partir dele também, seguindo suas orientações. Então, o que pontua a BNCC sobre patrimônio? Patrimônio cultural, histórico, estético e linguístico, patrimônio da humanidade, patrimônio nacional e internacional, patrimônios históricos e culturais da cidade e do município em que vive, patrimônio material e imaterial, público e privado, artístico e cultural, em diferentes tempos, lugares, diversidade, processo de legitimação, reconhecimento, respeito, processo de destruição, degradação e preservação. Então, a Base Nacional
comum curricular, ela faz toda uma discussão ao longo da formação da educação básica do que vem a ser esse patrimônio, do que vem a ser a política patrimonial, como é que a gente identifica. Então, o IFAEP tem um trabalho de educação patrimonial muito cuidadoso com relação ao público e com relação aos níveis de ensino, para que a gente possa trabalhar a educação patrimonial direcionada para um público. Então, como o IFAEP trabalha? Primeiro, se baseia no que tem de normativa federal e estadual e local quando vai para uma cidade diferente, para poder trabalhar com a educação patrimonial. Bem, como o IFAEP constrói suas práticas de educação patrimonial? Primeiro, educação infantil. E aí vocês podem ficar questionando, mas o IFAEP vai ministrar a educação patrimonial para público infantil? Não só já trabalhamos com público infantil, como já fizemos formação para professores de público infantil. O que diz a Base Nacional Comum com relação às competências a serem desenvolvidas, né, e habilidades a serem desenvolvidas por essas crianças, né? Como é esse ensino por competências? E aí a educação infantil, ela trabalha o eu, o outro e o nós, o corpo, os gestos e os movimentos, os traços, os sons, as cores e as formas, a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação, espaço, tempo, quantidade, relação e transformações. Então, você observa que na educação infantil existe um trabalho por competência que começa desde a figura da criança em si, de quem é ele dentro desse universo, da questão da identificação dele, né, do outro que ele convive e do nós, da coletividade. Então, vem todo o processo de conhecimento do corpo, dos gestos, dos movimentos, dos traços, dos sons, do processo da imaginação dele, né, do espaço, do tempo. Né, e como é que a gente dialoga com a educação patrimonial? Então, vamos pensar assim, como trabalhar patrimônio com formas, com lúdico e com a imaginação? Quando a gente trabalha uma forma, né, o professor ele pode trabalhar várias coisas aqui. Ele pode trabalhar a forma, a cor, o tamanho, como ele imagina, o que é isso, o que significa essa imagem. Quando a gente coloca essa outra imagem aqui, essa outra forma, o formato que se constrói gera nas mentes a ideia de uma casa, né? Então você vê duas formas, cores diferentes, uma que simboliza as paredes, o espaço físico, outra que simboliza o teto, né? E a partir dessas duas formas, a casa. E o que significa essa casa? E aí a gente trabalha com outras cores e com outras formas. E aí a gente vai trabalhar a casa, o que significa a casa, enquanto estrutura física, o que significa a família, quem são esses componentes da família, quem sou eu dentro dessa família, quais são os nossos rituais, os nossos costumes, os nossos hábitos, o que existe dentro da minha casa que não existe na casa das outros colegas, né? Onde está a minha casa no meio da cidade? Então, a gente parte do eu, das formas que eu reconheço, o espaço onde eu vivo, o meio que eu convivo, quem são essas pessoas que eu dialogo, quais são os rituais da minha casa. E a partir daí, a gente consegue trabalhar a vida privada, e aí a gente consegue trabalhar essa educação patrimonial a partir desses hábitos, desses costumes, dessas tradições internas, e a vida pública, a rua, a comunidade, o bairro, a cidade, quais são as formas, como elas se constituem, quem são as pessoas que fazem parte delas, né? Então, a partir dessas instruções iniciais, a educação patrimonial, ela começa a ser construída no indivíduo de base, de pequenininho. Então, a partir daí, na educação fundamental menor, esse aluno ele vai trabalhar a identidade, a família, os grupos sociais, a relação no tempo e no espaço. E aí, essas pessoas começam a ter os primeiros contatos de forma mais consistente com relação a patrimônio cultural e natural. Porque ele vai começar a entender
as relações sociais e como essa sociedade, ela constrói a sua história de maneira edificada e de maneira imaterial, no tempo e no espaço. Com isso, a gente começa a perceber como a educação básica, ela trabalha esse patrimônio cultural e natural a partir da história e da geografia de maneira mais consistente. Então, a gente parte para a história e para a geografia, né, para trabalhar esse espaço, essas paisagens, a cidade, o campo, as diferenças que existem, a diversidade, o cotidiano das pessoas, e aí a gente vê a minha casa, o meu bairro, a cidade, o meu estado e o meu país, né? O que é campo, o que é cidade urbanizada, como se dá o processo de economia, como se dá o processo do meio ambiente. Tudo isso está inserido na construção patrimonial. Então, muitas vezes, a criança, ela não tem noção que aquele fundamento que ele aprendeu é educação patrimonial, é patrimônio, mas faz parte do cotidiano dele discutir patrimônio. De repente, ele não discute com o nome, ele não identifica por esse nome, mas ao longo da construção intelectual dele, né, toda essa relação dele com o meio em que vive é uma construção de identificação com o patrimônio que é construído naturalmente e o patrimônio que a sociedade na qual ele está inserida constrói, como ele também. Então, a partir desse entendimento, a gente, no IFAEP, começou a perceber que essa educação patrimonial, ela já vem, de alguma forma, sendo construída dentro da escola, mas precisa ser intensificada. Então, as políticas patrimoniais, né, elas existem de duas formas, institucional e educacional. Quando a gente pensa em políticas patrimoniais, a Unesco, que protege a nível mundial, o IFAM nacional, o IFAEP estadual e municipal, a partir das prefeituras, das cidades, todos esses níveis de proteção, né, têm proteções e políticas patrimoniais a nível institucional e educacional. Com relação ao IFAEP, a gente tem, dentro da Lei 9.040 de 2009, que fala sobre os objetivos do IFAEP, um dos objetivos dele é ações educativas de identificação e valorização de bens culturais junto à sociedade e instituição, de natureza pública ou privada. A gente tem que promover, é o objetivo do IFAEP, promover a valorização, a promoção, fiscalização de bens culturais, artísticos e históricos e políticos do Estado, e econômicos e políticos do Estado da Paraíba. Então, todos esses bens, essa história, esse caminhar, obedece a essas políticas patrimoniais, né? E obedece a essas políticas patrimoniais estaduais. Partindo dessas orientações, como é que se dá o processo de construção de qualquer educação patrimonial desenvolvida pelo IFAEP? Então, a gente tem, num primeiro momento, o embasamento teórico, e isso faz parte de um momento que a gente chama de antes, ou pré-aula, ou pré-palestra, ou pré-desenvolvimento. Então, a gente tem o embasamento teórico, o que é que a gente faz? A gente vai trabalhar cartas patrimoniais, Constituição Federal, legislação, entre outros. A gente vai trabalhar normativa, leis. Depois, a gente vai trabalhar conceitos de história, de geografia, de memória, de antropologia, de sociologia, todos os conceitos necessários para preparar esse momento, né, de educação patrimonial. Digamos que essa palestra, ou essa aula, ou essa ação de educação patrimonial que a gente vai fazer é numa cidade específica. Vamos supor, a gente vai fazer um trabalho de ação educacional, né, patrimonial em Campina Grande. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar a história e a geografia local, a história e a geografia de Campina Grande. A gente vai fazer a catalogação dos bens, né? A história e o registro dos bens que existem em Campina Grande. Então, o que é que vamos fazer? A gente vai procurar entender quais são os elementos que são identificados pela população como bens patrimoniais. Quais são os movimentos, quais são as manifestações, as celebrações,
O que existe em Campina Grande de essencial que define Campina Grande? Então, a gente vai fazer esse estudo e essa catalogação. A gente vai identificar o nível e modalidade do público. Então, a gente vai identificar qual o nível de ensino, né? Qual a modalidade de ensino a qual a gente vai apresentar essa ação e qual o objetivo. Por quê? Porque muitas vezes o IFAEP, ele é convidado para uma formação de professores, que aí a gente vai ter um formato diferente de trabalho. Muitas vezes a gente é convidado para fazer uma palestra para um público da educação infantil, então a gente vai trabalhar com lúdico, vai ter um outro olhar. E aí a gente tem que ver qual é o objetivo daquela ação, né? Então, a gente pensa isso, pensa a metodologia, pensa os recursos, e aí a gente parte para a elaboração do slide e do material didático. Passado isso, a gente chega ao durante, que é o momento da aula, o momento da ação. Como se dá esse momento da aula? Esse momento da aula é a união de teoria e planejamento, que resulta na prática. Então, todo esse preparo de antes vai ser despertado para aquele momento da prática. E nós trabalhamos lá com o desenvolvimento de 4 pilares. Todas as nossas ações partem desses 4 pilares, que são, o primeiro momento, o despertar e sensibilizar, meu lugar, minha identificação, é o primeiro momento da nossa conversa. O segundo momento, historiar, é a noção de pertencimento, de memória, é a relação da pessoa com aquele espaço, é a relação da pessoa com aquela manifestação, com aquela cultura. Em seguida, a gente entra em conceituar. Por quê? Porque nesse momento, esse aluno, esse professor, esse público, ele já despertou para a sua identificação com aqueles espaços. Ele já tem noção de pertencimento, ele sente que faz parte daquilo ali, então ele está preparado para esse momento do conceito, de entender conceitualmente o que é esse patrimônio. Posteriormente, então, a gente entra no processo de preservar. Por quê? Porque a gente acredita que você só vai preservar, você só vai cuidar daquilo que faz parte de você. E muitas vezes a gente não tem um olho preparado para ver aquilo que faz parte da gente. Então a gente leva tempo para poder enxergar, para poder identificar que fazemos parte desse meio. Então, só quando isso acontece é que a gente entra na discussão do preservar, institucional e educacional, nos dois formatos. E aí, essa é a nossa base de educação patrimonial. E aí vem o depois. O que significa o depois? O depois são os planejamentos, são as ações que são desenvolvidas nas escolas, nas instituições, a partir do nosso trabalho, né? Então, se vocês observarem, aqui tem 3 imagens de formações. Então, a gente fez formações com esses públicos, né? E esses públicos multiplicam esses trabalhos, né? A exemplo, né? Vocês podem observar aqui nessas imagens de cima, tem um trabalho, né? Que foi desenvolvido em Bananeiras, com professores da educação básica, para que eles pudessem desenvolver projetos de educação patrimonial. Então, a gente deu possibilidades, se vocês observarem aqui no chão, né, são imagens de casas de Bananeiras, do centro de Bananeiras, que nós levamos para lá. Os professores tiveram que desenhar suas casas, e depois a gente montou no chão um mapa da cidade, com os professores inserindo as suas casas entre aqueles espaços e se localizando. Então, a gente trabalhou história, a gente trabalhou geografia, a gente trabalhou arte, a gente trabalhou várias modalidades de conhecimento para discutir educação patrimonial. E qual foi o resultado? O resultado foi um projeto lindo, desenvolvido, se vocês observarem aqui, ó, não sei nem a quantidade de crianças que desenvolveram atividades patrimoniais na identificação dos lugares, de sabores, de espaços, de manifestações artísticas, tudo relacionado à sua cidade. Então, aí são os resultados, né, que a gente recebe de professores, de escolas, de instituições que recebem a nossa formação. Bem, o IFAEP também trabalha com a educação patrimonial por meio do Fórum Permanente de Ciência e Cultura, né? Ele é dirigido pelo professor Carlos Alberto Azevedo, é antropólogo, esse fórum, ele existe há mais de 15 anos, ele é temático,
né? Então, ele trabalha com temática. Então, ele também segue a Base Nacional Comum a partir dos temas transversais. Então, a gente vai trabalhando os temas contemporâneos transversais da base, né? Contemplando no fórum. Então, o fórum ele acontece 4 vezes no ano, muitas vezes no IFAEP, ou em alguma escola, né? O fórum vai para a escola ou a escola vai para o IFAEP. Inclusive, o ano passado teve uma ação do fórum em Campina Grande, né? Então, foi na Escola da Prata, foi falando sobre o Dia da Mulher, foi falado sobre a artesã, a mulher artesã, né? Então, todas as discussões do fórum, ela também segue a orientação da base nacional e também segue a questão de contemplar o patrimônio. Nós temos aqui algumas telas, só para vocês conferirem, né, de temas que a gente já trabalhou, como forró, o cigano, a escrita feminina, a Revolução de 1817, entre outros temas. Nós temos o Núcleo de Antropologia Visual, que também é ação educacional. Ele já desenvolveu trabalho com identificação de grafite, a discussão entre grafite e pichação. Atualmente está se discutindo, está se pesquisando, na realidade, a feira, né, do Mercado Central. O núcleo ele existe desde 2017, e qual é o objetivo dele? Desenvolver debates e desenvolver pesquisa. Né? Então, ele também segue a mesma lógica da base, ele é temático, os temas são transversais. Aqui são algumas imagens de palestras que já ministramos em várias cidades, né? Essa daqui em especial, uma palestra bem interessante, que foi a gente levou Maria Valéria Rezende, que é uma escritora paraibana, né, que mora aqui na Paraíba, que discute sobre escreve literatura, e foi falar para jovens da educação básica, né, sobre essa escrita, né, sobre o desenvolvimento da escrita. Então, bastante interessante. Aqui é só para que vocês vejam as palestras e aulas. Então, trabalhar com patrimônio não é só trabalhar com história e geografia, né, como se acredita, mas é possível trabalhar de maneira multidisciplinar, com várias áreas de conhecimento, a partir de uma edificação, a partir de um elemento, a partir de uma manifestação. Então, aqui foi um levantamento que fizemos, né, de um elemento só, e de como todas as disciplinas, elas podem trabalhar com esse elemento. Formações que já fizemos, de formações de professores, formações com o público em geral, formações sobre educação patrimonial. Material didático que já foi desenvolvido, né, essa cartilha, Patrimônio Cultural, os Bens Móveis Integrados, foi desenvolvido, foi construído desde a sua ideia, desde do seu material intelectual, até a imagem, as fotografias, a toda a diagramação, por Piedade Farias, que é restauradora, que trabalha no IFAEP, né, uma grande profissional. Então, nós temos essa cartilha também desenvolvida. Nós desenvolvemos material didático para ações de pinturas, na qual a gente trabalha com a educação infantil, né? A gente fotografa os espaços, transforma em desenho e vai trabalhar com crianças para que eles pintem, que a gente discuta qual a importância desse lugar, se ele identifica, e é muito interessante esse trabalho, e a gente já fez em vários lugares. O Informativo Paraíba, que já foi desenvolvido em João Pessoa, Lagoa Grande, Areia e Bananeiras, que é um jornal que fala sobre a cidade, ele é anual, né, e é construído sobre uma das cidades que tem centros históricos. E agora a gente se prepara para esse novo normal, né? A gente vem pensando essa educação patrimonial, a gente vem refletindo sobre esse processo de isolamento, a gente vem pensando como será essa nova abordagem, como as pessoas vão ver esses espaços. E aí, a gente vem se alinhando, pesquisando, como vai ser de agora em diante, com a Unesco, com o IFAM, com as ações que vêm acontecendo no Brasil, né, direcionando o nosso olhar para além da base, mas também para metodologias ativas, para repensar isso a partir desse aluno. A gente percebe que esse novo momento vai exigir da gente
partir do particular, né, do eu mesmo, de casa para a rua. Essa construção da nossa base educacional, ela vai ser geral a partir desse momento, né? E a gente pensa no seguinte: ressignificar esse patrimônio cultural e nacional, né? No pós-pandemia, por meio da nossa forma de olhar, de compreender e de pertencer. Então, esse pós vai ser um novo desafio, para a gente já está sendo um novo desafio, né, da nossa forma de trabalhar e de pensar. E para finalizar, nós deixamos essa frase, né, de José Newton Coelho Menezes, que diz: pensar o patrimônio cultural de uma sociedade é pensar a própria sociedade e problematizar sua existência e sua forma de participação na vida. Então, toda a nossa base de trabalho com relação à educação patrimonial é pensando nisso, é pensando na sociedade, em como ela vai se identificar e como ela vai trabalhar esse patrimônio para a preservação. Então, agradecemos a participação, agradecemos esse momento de estar aqui, esperamos que tenha sido válido, né, e podem contar com o IFAE para as dúvidas, para formações, para o que precisar.